atender o bebê. Aqui eu tô falando de você atender a mulher, a quem atende em consulta aproximadamente aos 2 meses de idade. O bebê fora dado para adoção por sua mãe biológica, porque ela tinha muitos outros filhos e não tinha meios para criá-lo. Oliver aguardava numa instituição do Estado a data legalmente estabelecida pela legislação francesa para que a adoção fosse feita. O prazo de espera corresponde a um tempo estabelecido pelas autoridades para que a mãe biológica possa mudar de ideia e voltar atrás em sua decisão. Mas a mãe de Oliver não voltara atrás e ele foi considerado adotável. A partir dessa situação, começaram a aparecer sintomas no corpo do bebê, que até então estava tudo bem no corpo dele. Crostas impressionantes apareceram em seu corpo e couro cabeludo. Sua pele começou a descamar, suas vias respiratórias congestionadas começaram a chiar. Os médicos não conseguiam lidar com sintomas apresentados pelo bebê. É quando decidem encaminhá-lo, então, para uma psicanalista, aqui no caso, chamado Eliashef. Oliver, que é o bebê, comparece à consulta nos braços da berçarista que cuidava dele. Esta relata, a profissional, a sua curta trajetória. Após aprender o que lhe pareceu ser o suficiente para entender a psicanalista, fez a sua primeira intervenção com a palavra falada. Então, ela diz assim para o bebê: quanto a sua mãe lhe queria bem. Então, ela falou, olha, sua mãe lhe queria muito bem. Ao fazer a opção por te colocar para adoção, ela escolheu esse caminho para lhe oferecer oportunidade de vida melhor do que aquela que ela própria poderia lhe dar. A psicanalista prossegue, dizendo-lhe que ele achava que para ser aceito pela sua família de adoção, precisava mudar de pele para ficar com uma pele branca diferente da sua pele original. O que aconteceu aqui? Essa psicanalista, ela ficou então ali, primeiro falando com Oliver, que é o bebezinho, explicando para ele, olha, não é que sua mãe não te amava, é que ela, não tinha condições e por isso ela te colocou aqui para adoção para que você possa ter melhores condições. Mas ele continuou a apresentar descamação, apresentar as crostas na pele, no couro cabeludo, ele continuou. E aí ela percebeu então que aquela intervenção que ela fez não foi útil, não foi correspondente ao que faria aquela criança parar de apresentar aqueles sintomas no corpo. E aí, ela continua a investigar ali naquele espaço outras possíveis conversas que tivesse ali, que pudesse justificar por que aquela criança estava apresentando aqueles sintomas. E é então que ela descobre que uma das cuidadoras ali fala perto do berço desse bebê a seguinte frase: será que vão querer adotar ele por causa da cor da pele dele? Era um bebê negro. Então, quando diz isso perto, essa criança, ela começou, então, a apresentar esses sintomas na pele para trocar de cor, tá? A pele descamada para ficar mais rosada, para trocar de cor. É quando essa psicanalista se dirige de novo para esse bebê e fala para ele: você não precisa trocar a sua pele, mudar de cor, para poder receber amor dos seus novos pais. E quando ela fala isso para o bebê, a mágica acontece. 2 dias depois, começa então o bebê ir melhorando, tá certo? Sua pele vai voltando a ficar como deveria ser. E esses sintomas, então, desaparecem. Olha só, gente, que interessante isso. E esse é um caso que eu trouxe para vocês da psicanálise. E para não deixar dúvidas que isso é uma questão de psicanalistas, e eu quero deixar claro que é uma questão de ciência psicológica, eu fiz questão de trazer um outro caso agora da abordagem comportamental, realizada por uma psicanalista hospitalar comportamental, tá? Então, deixa eu ler aqui. Uma criança de meses veio encaminhada pela pediatra por um quadro singular de vômitos. Após a investigação médica, foi afastada qualquer possibilidade de refluxo ou mal-estar associado a qualquer outro quadro sintomático. A mãe relatava que desde o nascimento a criança apresentava vômitos quando o pai, alcoolizado, chegava em casa, gritando e tentando agredir a mulher grávida.
Este fato já ocorria, então, durante a gravidez. E a mãe lembrava que nessas horas o feto se movimentava tanto que ela achava que ele ia pular para fora. Quando o pai estava sóbrio, a criança aceitava o colo e carinho sem problemas. Pode-se supor que a voz paterna alterada, então, ouvida pelo feto, esse som poderia, então, ser um estímulo neutro que, pareado à liberação de catecolaminas pela mãe, porque a mãe ficava estressada ali naquela hora, assustada, possa ter adquirido, então, propriedades de estímulo condicionado para um quadro de ansiedade, iniciando, então, taquicardia, aumento da taxa de movimentos e sintomas neurovegetativos, que no recém-nascido podem levar ao vômito. Por sua vez, apelando para uma operante, pode-se especular que a resposta de vômitos pode ter funcionado como um estímulo aversivo para o comportamento de aproximar-se emitido pelo pai, aumentando a frequência de vômitos do bebê nesses momentos, e até ter sido espertamente utilizado pela mãe, que não se separava do filho em tais ocasiões. Prestem atenção, então, comunicação mãe-bebê existe desde feto. Como é que os bebês entendem quando a gente fala com eles? Freud já dizia, que eu vou usar novamente a psicanálise, tá? Porque é uma das áreas que mais estudou psiquismo fetal. Mas antes da gente, de fato, começar a estudar psiquismo fetal, Freud já deixou uma frase, né, bem marcante. Ele falou assim: há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cisura do ato do nascimento nos faz crer. Então, quer dizer, o psiquismo, a memória, as lembranças, os comportamentos, a personalidade, elas não começam após o nascimento da criança. A criança não é uma tábula rasa. A criança não é uma folha em branco que vem sem memória, sem desejo, só após o nascimento. Não, tem muita coisa antes. Muita coisa que acontece lá no período fetal, que fica registrado, marcado, e que pode sim afetar a vida inteira do sujeito. Por isso que tem sujeitos que são adultos e às vezes tem medo e não sabe por quê, tem transtorno de ansiedade, não sabe por quê. Tem várias queixas e sintomas que a gente não sabe por quê, mas a gente não sabe por quê, porque a gente não conhece psicologia perinatal, a gente não estudou, a gente não veio aqui assistir a live da Rafa e descobrir que tem muita informação lá de feto, lá da história da gestação. A anamnese, quando a gente pergunta algumas coisas ali, se foi amamentado, se nasceu de parto normal ou cesárea, às vezes parece tão insignificante, mas que tem tudo a ver. Aquilo faz parte da história daquele sujeito que pode ter registrado informações traumáticas. Otto Rank já escreveu o livro Trauma do Nascimento, inclusive, tá? Então, sim, nós precisamos conhecer psicologia perinatal, nós precisamos dominar esses conhecimentos para que a gente possa fazer um bom serviço na clínica, tá? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.